obrigado. Muito obrigado. Bom, primeiro mais novos. Deixemos agora que a história fale, que começa em passos miúdos, com uma jovem que correu contra o tempo e as circunstâncias, que fez da maratona um caminho de coragem, disciplina e superação. E no meio desse caminho uma promessa de que os sonhos, quando teimosos, chegam sempre à meta. E assim, de passo em passo, a história cresce. Vieram as estradas longas e os dias de treino, em silêncio, de onde surgiam feitos como o bronze olímpico em Los Angeles e o ouro em Seul, campeã do mundo em Roma, 3 coroas europeias, tricampeã da maratona de Boston. Numa década correu 21 maratonas e venceu 14, uma taxa de sucesso raríssima. Cada chegada foi mais do que uma meta, foi um espelho onde Portugal se viu maior. E o tempo, que costuma pedir descanso, nela pede apenas mais caminho. Em 2024, na São Silvestre de Lisboa, voltou a surpreender. Recorde do mundo em Women 65 aos 10 km, prova de que a chama, quando é imensa, não conhece idade. Entre partidas e chegadas, oferece a sua voz a causas que importam. Madrinha de corridas solidárias, embaixadora do movimento e da saúde, do bairro às escolas, às praças, lembrando-nos que o corpo é uma promessa de futuro quando se põe em marcha. E quando o mundo chama, ela responde. Em 2024 leva a chama olímpica pelas ruas de Paris, como quem conduz uma tradição luminosa até ao presente. Mais do que medalhas, deixou-nos um modo de estar, a perseverança de quem treina todos os dias, a elegância competitiva de quem respeita quem corre ao seu lado, a inspiração de quem abre trilhos para as gerações seguintes. É essa herança que é simples, mas imensa e que hoje queremos agradecer. É por isso, com enorme orgulho, que atribuímos a distinção de mérito à PCVD a Rosa Mota. A atleta Rosa Mota não poderá estar presente para receber este prémio, ser-lhe-á entregue posteriormente. Deixemos agora que a memória chegue antes do aplauso seguinte. Há instantes celebramos uma rainha da maratona. Neste momento, em Viseu, onde tudo começou, honramos o atleta, o exemplo e o homem. Português inteiro, de corpo leve, mas com uma vontade gigante. Aquele que fez do treino ética, respeito, uma regra e da ambição uma estrada aberta para quem vem depois. Em Los Angeles, a 12 de agosto de 1984, o sol ia alto. Uma cidade inteira a ver, um país ansioso deste lado do oceano, e ele correu a maratona como quem escreve o futuro. O hino nacional ouviu-se e a bandeira portuguesa foi hasteada para o primeiro ouro de Portugal, num recorde olímpico que perdurou até 2008, em Pequim. Já nos dera a prata nos 10.000 metros e de entre trilhos foi 3 vezes campeão do mundo de corta-mato e somou ainda mais 2 pratas. Títulos que não cabem só nos números, ficam na pele de um país. Depois de pendurar as sapatilhas, não parou. Continuou a formar e a orientar, deu o seu nome e o seu tempo a corridas populares e causas de saúde e ainda reforça o movimento paralímpico. Dizem que as lendas nascem de gestos simples, repetidos todos os dias, na coragem de dizer não ao destino anunciado, de escolher caminhos que preparam vitórias.
mas o próprio ensinou-nos a medida certa da grandeza nas suas palavras. Nunca trabalhei para ser herói, trabalhei para fazer coisas diferentes dos outros. É isso que me faz feliz, de ter feito coisas extraordinárias no desporto. É esta humildade na forma de estar de um campeão que queremos registar neste dia, com esta medalha que é do seu lugar de origem e do país que correu consigo. Com um enorme orgulho, a APCVD atribui a distinção de mérito a Carlos Lopes. Chamamos ao palco Carlos Lopes e para... Chamamos ao palco Carlos Lopes. Chamamos ao palco Carlos Lopes e também para entregar esta distinção de mérito pedimos ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Dr. Paulo Simões Ribeiro, que suba também ao palco. Para uma conversa com o nosso campeão, teremos novamente a presença de Maria Inês Pedroso. Muitos parabéns. Obrigado. Vamos sentar um bocadinho Vamos. para conversar? Por aí. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Há pouco era bom dia, portanto agora fica essa diferença. Ora bem, é ótimo, um orgulho poder estar aqui a falar consigo e um privilégio, naturalmente, um orgulho porque é uma figura do desporto nacional e por isso vamos naturalmente falar aqui um bocadinho. Temos pouco tempo, porque há pouco já me acusaram de rapar no tempo, portanto agora tem que ser rápido. Mas vamos a algumas ideias daquela que foi a sua carreira com muita glória, Carlos. Portanto, quantas vezes, e essa é a minha primeira curiosidade, viaja até o dia 12 de agosto de 1984? Foi longo. Foi um caminho bastante longo, mas passo a passo, corrida a corrida, cheguei ao momento certo e na hora certa e fui feliz com isso. Fiz feliz muitos portugueses. E, acima de tudo, ganhei nova forma para o desporto português. Acho que isso foi um caminho, como diz, prolongado, mas valeu a pena. Carlos, visita esse dia muitas vezes no seu dia-a-dia, na sua vida, ou foi um dia que viveu com toda a intensidade, momentos que viveu com toda a intensidade, mas depois estão lá guardadinhos na caixa das memórias? Como é que faz isso? Ou vai lá muitas vezes a esse dia? Eu não sou saudosista, juro que não sou. Eu fiz as coisas com muita naturalidade, com muita paciência, muito sacrifício, muita vontade de vencer. E o meu dia era feito de pequenas coisas, mas que no fim do dia eram grandes coisas, grandes momentos. E a minha satisfação de saber fazer as coisas com paciência deu-me a liberdade e a capacidade de, cada dia que passava, convencer-me a mim mesmo que cada vez tinha mais vontade
de ultrapassar coisas que muita gente não acreditava. E eu sempre fui uma pessoa convincente e convencido de que as coisas são tão simples e que as pessoas gostam de complicar. Gostam de complicar as coisas simples. E eu tentei, aliás, a minha maratona, aquilo para muita gente era uma complicação tremenda. Olha, eu para mim, só de imaginar é. Confesso. E eu, quando acordei, a minha mulher disse que se levantou algumas, não sei quantas vezes, com cólica, que não conseguia dormir. E ela olhava para mim e eu disse que era um passarinho que nem... Portanto, tranquilo. Mas eu, dentro da minha consciência, eu sabia que não era fácil, sabia que tinha trabalhado muito bem e, acima de tudo, tinha consciência que eu ali era o melhor de todos. E como era o melhor de todos, só tinha uma coisa a fazer, correr para ganhar. E foi aquilo que eu fiz. Simples. Parece simples. Pois é aquilo que eu ia dizer um bocadinho aqui. O que parece uma complicação, eu simplifiquei tudo. Porquê? Porque trabalhei bem, tinha essa consciência, conhecia muito bem a distância, conhecia-me a mim com a distância, conhecia muito bem os adversários e eu tinha uma coisa dentro de mim que era: tu nasceste para vencer. E eu venci. Verdade. E fico... O que é que, do seu ponto de vista, Carlos, que caminhos é que abriu essa conquista de 1984, sobretudo na modalidade? O que é que isso trouxe? O que é que normalmente diz-se que quando se ganham títulos numa determinada modalidade é mais fácil por exemplo, os jovens a praticá-la, têm outro incentivo, têm outra vontade de experimentar determinada modalidade. O que é que a sua medalha trouxe nesse sentido? Ou seja, que caminhos é que se abriram no atletismo português depois da sua conquista de 1984 e de conquistas como a da Rosa Mota, por exemplo, da qual falamos há pouco? Eu digo uma coisa. Eu desde muito jovenzinho que as coisas foram acontecendo tão natural, que eu quando escolhi um clube chamado Sporting, eu era sportinguista, antes de mais, que é para não haver dúvidas aqui. Eu quando escolhi o esporte foi porque tinha a melhor escola, tinha melhor atletas, tinha o melhor treinador. Ora, só queria crescer, só podia ser ali. Porque muita gente diz que é uma camisola que pesa muito, mas pesa muito para aqueles que realmente não são capazes de saber crescer com a camisola. Eu soube crescer. E para crescer bem e muito, tinha que ser ali, como já disse. No entanto, eu quero dizer uma coisa. Ao fim de um ano de estar no esporte, e disse assim, pá, isto já começa a ser curto para mim. Eu fui crescendo e fui analisando, aprendi com todos os atletas, aprendi com todos os clubes, aprendi muito com muita gente, porque nós sozinhos podemos ser todos muito bons, mas se nós não tivermos a consciência, não tivermos a capacidade de aprender com todos, o caminho é mais longo e mais complicado. E, portanto, eu quero dizer que aquela medalha, já em 76, eu quando fiz os 10 mil, eu sabia que era o melhor de todos. Mas perdi. E perdi pela primeira vez com polícia, coisa que não tinha acontecido, não quero pôr isto em causa a autoridade, atenção com isso. Porque eu sempre respeitei, continuei a respeitar toda a gente, nomeadamente a autoridade. No entanto, eu quero dizer uma coisa. E perante esta sala é o melhor a fazer, não é? E quando fiz a prova e acabei, perdi, fui cumprimentar o meu adversário, como atleta que era, e que eu já o conhecia de 1972, muito bem. Mas virei para ele e disse, vencido, mas não convencido. Porque eu sabia que ali havia um bocadinho de traição, que toda a gente tinha medo de dizer, mas como nós éramos um país tão pequenino que não tínhamos força nenhuma desportivamente, só tínhamos que ficar felizes com aquilo que ganhámos.
E eu digo, em 84, a maratona e os jogos, e aquela medalha, realmente vai dar uma alma nova, não só ao desporto português, mas como a todos os portugueses que se convenceram que com trabalho, com sacrifício, nós podemos chegar bem alto e bem longe. E, portanto, foi aquilo que eu fiz. E, portanto, isso também criou aqui uma empatia com jovens, com menos jovens, com organizações e com o próprio desporto, que houve realmente uma maior abertura de todos em querer realmente e puseram e não puseram em causa que o desporto era só para alguns. E mais, a minha ida ao Reagan, que dizia-me, você com 37 anos é um exemplo para o mundo, porque um jovem como você, com 37 anos, ainda tem muito que dar a um país. E isso criou uma empatia com muita gente, com a capacidade das pessoas abrir os seus horizontes para outras áreas também. E eu acho que aquela medalha de ouro veio trazer a Portugal realmente uma nova vida para o mundo do desporto. E não só. Carlos, estamos aqui em Viseu, na sua casa, não é? Podemos dizer assim, é de cá, é viziense, é de Vilmoinhos, correto? Portanto, acho que é o local ideal para nos explicar como é que começou essa paixão pelo atletismo, porque, sobretudo nas longas distâncias, há uma necessidade de capacidade de resiliência, de resistência, de esforço, de sofrimento também, imagino eu. Como é que se dedicou ao atletismo? Porquê o atletismo? Porquê as longas distâncias? Só para nós ficarmos também com essa ideia. Olha, eu até aos 17 anos, a minha visão era só futebol. Começou a trabalhar muito cedo, não é? Eu, sim, mas no desporto, eu sabia futebol. Eu nem queria saber de atletismo para coisa nenhuma, porque eu vinha de Linhas aqui para o Fontelo, que era onde jogava o Lusitano, e que eu acompanhava a par e passo tudo que era do Lusitano, ainda hoje. E porque eu tenho lá a minha escola meio fundo, e tenho jovens com muito valor. Eu quero dizer uma coisa. Quando eu apareci numa brincadeira no atletismo, e quero dizer que à partida aquilo para mim não... Pronto, participei, mas não era aquela modalidade que me dissesse alguma coisa. Mas quando fiz a minha prova, a primeira prova oficial, em 1965, dia 12 de dezembro, eu deu tido a partida, parti, todo contente, todo feliz da minha vida, cheguei ao meio e já dizia mal de mim. Epá, o que é que andas aqui a fazer? Isto realmente não tens pilar nenhuma para esta coisa. E, curiosamente, a partir do meio, eu comecei a aproximar cada vez mais dos primeiros, só perdi com um, e foi uma festa. Foi uma festa tremenda para mim, para os meus pais, para o Lusitano, porque felizmente até ganhámos por equipas. E isso começou aqui a minha motivação. 15 dias depois fui campeão regional, 15 dias depois fui terceiro no Campeonato Nacional de Cross, em Évora, e nasceu assim. E, portanto... E o futebol passou logo para segundo? Nunca mais. Nunca mais, mas adoro futebol, atenção. Claro. Mas adoro futebol. Não há comparação com o atletismo? Não há. E a motivação apareceu lentamente, cada vez mais. 4 meses depois de começar a fazer atletismo, fui internacional. Portanto, aquilo aconteceu tão rápido, e que ele veio interessado logo em mim, nomeadamente o Sporting. E eu, em abril, confirmei que iria para o Sporting. Nunca disse nada aos meus pais, nunca disse nada a ninguém, e prometeram no Sporting que também não diziam nada até setembro. E quando apareceu na equipa lá para o Sporting, foi quase como surpresa para toda a gente, menos para mim, porque eu tinha esse compromisso com o clube. Sobre a aptidão para a coisa, isto nasce com cada um. E depois de sabermos trabalhá-la, orientá-la e ter a capacidade mental para gerirmos isto de forma consciente e pensar no futuro com consciência e com esses valores de que é possível tornarmos diferentes dos outros.
O Carlos nunca pendurou praticamente as suas sapatilhas, porque mesmo quando deixou o desporto, a modalidade em termos de alto rendimento, continuou a exercitar-se, acredito eu, dando umas corridas e naturalmente com as suas escolas, com as atividades que também, nas quais está presente. Portanto, nunca mais deixou o atletismo. A minha ideia, quando abandonei, era que terminava ali para tudo o que eu queria. Porque a minha mente dizia, há um princípio e há um fim para tudo. Mas por a minha mulher, que está aqui comigo, um menino que chegou à minha casa, assim, caso você tem que ser meu treinador, assim, tu és deito. Tu és deito. Eu não tenho perfil nenhum para ser treinador. Ah não, você vai ter que me ajudar. A minha mulher, ajuda-me, ajuda o Rodolfo. Eu estou indo aqui pedir e tu não vais dizer não, menino. E eu assim, está bem, eu vou-te ajudar. Mas vai só ajudar. Curiosamente, nessa época, foi terceiro no Campeonato Nacional de Cross. Foi um Mundial. E a partir daí, foi um alongar da vida no atletismo. E cheguei a ter atletas, eu quase com o menino foi Jogos Olímpicos, com o menino B, simplesmente não foi, porque tinha outro que era o meu filho, por sinal. Está nos genes. E continuei, mas antes comecei a andar nas escolas, a dar a conhecer o que foi a minha trajetória no desporto, a minha trajetória daquilo que eu sinto que é importante para o desporto nacional, porque toda a gente faz desporto, toda a gente tem uma maneira de estar na vida diferente, com outra consciência, porque a saúde mental ajuda imenso nisso. E o desporto tem essa vertente, a vertente de termos coragem, sermos determinados, mais leves para a nossa vida pessoal. E isso cria uma empatia com outras pessoas, cria realmente um bem-estar na sociedade que nos leva a... Aliás, se não fosse assim, não estávamos aqui, não é? Verdade, é verdade. E cria um ambiente que realmente é de saudade. E, além disso, praticando desporto, a saúde é muito mais longa. Eu reparo que eu, com 78 anos, continuo vivinho da Silva. Está impecável. Só para terminar mesmo, até porque o nosso tempo já terminou ali na contagem, já está a piscar e é vermelho e tudo, portanto é só mesmo a última pergunta, Carlos. Um conselho de um campeão olímpico para os mais novos, para os pais dos mais novos, para toda a gente no fundo. Que conselho deixa? O conselho que eu digo, o que eu deixo é que hoje toda a gente está preparada, hoje já as comunicações são muito férteis em dar aos jovens, aos pais, e aquilo que eu digo é que tenham coragem, sejam determinados. O desporto é a alma viva de uma sociedade. É o momento que nós devemos agradecer a todos. E eu digo uma coisa, eu quando comecei a fazer desporto, o meu pai só me disse uma palavra, enquanto fizer faz bem. E eu digo-vos a todos, façam com carinho, com respeito, porque o respeito no desporto é a maior saúde que nós podemos ter. Porque nos respeitamos uns aos outros, o desporto é mais feliz, mais alegre, maior saúde e, acima de tudo, temos uma coisa que é muito importante. O mundo é global e, havendo realmente essa empatia com todos, nós temos mais e melhor desporto, mais e melhor saúde e vivemos todos muito felizes. É isso. Muito obrigada, Carlos. Um aplauso. Muito obrigada. Um beijinho. Força. Muito obrigado. Vamos dar aqui. Muito obrigada.